Bom, então vamos começar. Então, o objetivo dessa aula aberta não vai ser uma aula muito longa, até para não tornar muito chato, muito extenso. A ideia é a gente falar um pouco dos assuntos que serão abordados nesse curso de Excel avançado. Tá? Vou fazer uma pequena apresentação. Então, eu sou o professor do curso, meu nome é Fernando, sou engenheiro civil, me formei pela Gama Filho em 1982 e sou analista de sistemas, fiz esse curso em 1992 na PUC. E, recentemente, eu recebi esse certificado da Microsoft, é uma prova que qualquer pessoa pode fazer e ela se credencia a receber essa certificação. Então, eu recebi esse título de MOS, né, que é Microsoft Office Specialist na ferramenta Excel. Tá? Então, a Microsoft tem diversos softwares, você pode especializar em uma ou mais ferramentas. Eu me especializei na parte do Excel. Sou sócio-diretor dessa empresa, DRE Curso e Consultoria, e eu dou não só curso, como consultoria em Excel, VBA e Power BI. Além de ministrar os cursos da PUC, eu também ministro pela minha empresa. Tá? Aqui está o site da empresa. Quem quiser acessar o site, ver todo o portfólio da empresa. Tá? A empresa tem mais de 20 anos no mercado. Tem 30 anos. Ela foi... 20 anos no mercado, 21 anos. Ela foi de 1999. Tá? Eu sou professor de Excel avançado na PUC desde 2004. Tá? Então, já são... Agora, em fevereiro, faz 17 anos. Já ministrei mais de 170 turmas e uma ordem de grandeza aí de 4.000 alunos. Tá? E, desde 2018, eu passei a ministrar o curso de Power BI, que é uma ferramenta nova da Microsoft, mas que está tendo uma procura bastante grande, e eu também estou ministrando. Então, além de ministrar o curso de Excel, eu também ministro o curso de Power BI. Tá? Esse é meu e-mail particular, quem quiser manter contato comigo. Tá? Bom, aqui está a programação do evento. Então, eu coloquei aqui os principais tópicos e a gente vai falando de cada um deles, tá? Rapidamente, né? A gente vai levar uns 40 minutos aí para eu discorrer sobre esses assuntos. E aqui eu tenho um arquivo de Excel, que eu chamei de aula aberta de 21 de 1 do 21, onde eu vou navegar aqui nessas planilhas aqui embaixo, falando sobre cada um desses assuntos. Tá? Então, vamos iniciar. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui antes que eu comece? Vamos ver aqui. Aqui o pessoal do suporte já botou aí um recadinho para vocês. Tá? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. Bom, então, o primeiro assunto que a gente trata lá no curso a gente fala da barra de ferramentas. Antes de entrar diretamente nos assuntos, eu gostaria de falar sobre a estrutura do curso. Então, o curso ele é um curso de 30 horas, sendo que 20 horas vai ser online, tá? Com a minha presença, e vocês vão poder interagir comigo e tirar todas as dúvidas que quiserem. Essas aulas elas ficam gravadas, então quem não puder assistir no horário e no dia, as aulas ficarão gravadas e a pessoa poderá ver a qualquer momento, sendo que elas são retiradas do ambiente 15 dias depois da conclusão do curso. Então, as aulas vão ficar disponíveis até 15 dias da conclusão do curso. Então, vão ser 20 horas online, comigo presente, e 10 horas que eu disponibilizo de vídeos já previamente gravados. Então, além das 20 horas que nós vamos ter ao vivo, nós temos mais 10 horas de vídeos gravados. Tá? São uns 20 vídeos, mais ou menos, 20 vídeos pequenos, gravados, que vocês vão ter a oportunidade de assistir a gravação. E ao longo das 20 horas que a gente vai estar junto, vocês vão poder tirar dúvidas sobre essas aulas que já estão gravadas. Tá? Então, o primeiro assunto que a gente aborda aqui é a parte de barra de ferramentas de acesso rápido. Tá? Barra de ferramenta de acesso rápido são esses comandos que ficam aqui em cima, que o
próprio Excel já disponibiliza para a gente esses 4. Só que a gente pode acrescentar aqui quantos ícones a gente quiser. Vem aqui na setinha, mais comandos, vai aparecer uma lista de vários comandos, e eu posso adicionar, pegar da esquerda, botar para a direita, tudo que está aqui na direita é o que vai aparecer lá na barra de ferramentas de acesso rápido. Tá? Além dessa barra de ferramentas de acesso rápido, repare que ele fala em personalizar a barra de ferramentas. Então, quando eu faço isso, esse ícone que eu adicionei, ele está na minha máquina. Ele não tem nada a ver com o arquivo de Excel. Se eu abrir esse arquivo de Excel em outra máquina, esse ícone não vai estar lá. Esse ícone ele foi personalizado, ele foi configurado para aparecer neste equipamento. Mas a Microsoft, a partir da versão 2010, se eu não me engano, ela permitiu que a gente importe ou exporte as configurações de uma máquina para outra máquina. Então, se eu mexi na configuração padrão do Excel e eu quero disponibilizar isso para outros equipamentos, eu gero um arquivo de exportação, vou salvar esse arquivo no pendrive, e depois, quando eu abrir um outro equipamento, eu entro e importo esse arquivo para dentro dessa máquina. Então, a gente consegue exportar configurações de um equipamento para o outro. Tá? Um outro assunto que a gente aborda no curso é listas personalizadas. Então, muitas pessoas já sabem que já existem algumas listas personalizadas no Excel. Por exemplo, eu vou escrever aqui Jean. Estava com medo de estar com o microfone fechado, mas felizmente está aberto. Então, se eu escrever aqui Jean, Jean são as iniciais do mês de janeiro. Se eu arrastar, o Excel já entende que depois do Jean vem um Feb. Isso aqui é uma lista personalizada que já tem dentro do Excel. Do mesmo jeito dos meses do ano, se eu escrever aqui Quá, o Excel já entende que Quá é a inicial de quarta-feira. Então, quando eu arrasto, ele também já cria uma lista personalizada. Isso pode ser tanto com as iniciais, quanto um mês por extenso. Tá? Então, essas listas são listas personalizadas que tem já em qualquer Excel que você utilizar, essas listas já existem. Além dessas listas, a gente pode criar nossas listas. Então, por exemplo, aqui eu crio uma lista com esses vendedores aqui. Ó. Então, eu tenho esses vendedores aqui. Então, se eu escrever Danusa aqui, ó, se eu escrever Danusa, o Excel já identificou que tem uma lista onde tem Danusa e ele já reproduz a lista. Então, a gente vai aprender como é que a gente cria essas listas personalizadas. Tá? Mesma coisa para o produto. Eu não sei se eu fiz lista de produto, mas vamos ver aqui. Bermuda. Se eu escrever aqui bermuda, se essa lista já existir, quando eu arrastar, olha lá, o Excel já entende que isso aqui é uma lista personalizada. A vantagem de você ter listas personalizadas imagine que eu tenho aqui uma tabela de vendedores, artigos, e eu queira classificar essa coluna. Se eu mandar classificar em ordem crescente, ele vai botar em ordem alfabética. Danusa, Denise, Eduardo e Fátima. Mas se eu quiser que ele ordene nesta ordem, repare que aqui não está em ordem alfabética. Mas eu posso pedir que ele classifique pela lista que eu criei. Tá? Então, uma vez criada a lista, eu posso pedir para o Excel classificar pelo vendedor, só que, em vez de ser de A a Z, eu posso pedir para ele classificar por uma lista personalizada. Então, aqui estão as listas personalizadas, e aí, se eu pedir para ele ordenar por essa lista, repare que ele não vai colocar em ordem alfabética, ele vai colocar em ordem da lista que nós criamos. Tá? Então, isso é uma das finalidades também da gente criar lista personalizada. Tem alguém fez alguma pergunta no chat? Não. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá?
Bom, vamos ver o próximo assunto. Criação de nomes para utilização em fórmulas. Então, a gente pode criar nomes. Então, repare, eu tenho uma coluna de vendedor, tenho uma de artigo, tenho uma de valor e tenho uma de data. Se eu for usar uma fórmula e não nomear essa coluna, eu vou ter que usar o intervalo que vai de C2 até C14. Mas se eu dou um nome, ó, repare que aqui, ó, eu já dei um nome para essa coluna. Então, essa coluna chama vendedor, essa coluna chama artigo, essa coluna chama valor e essa coluna chama data. Então, quando eu precisar fazer uma fórmula, que utilize essa coluna, eu não preciso dizer que vai de C2 a C14. Eu uso o nome que eu dei. E a coluna de valor, ao invés de eu botar F2 a F14, eu utilizo o nome que eu dei. Então, repare que a fórmula ela fica bem mais enxuta, né? Bem mais legível do que ficar trabalhando com aqueles letra, número, cifrão. Então, a gente vai aprender a nomear e a trabalhar com o nome dentro de fórmulas. Vamos falar também em criação de tabelas, tá? E as vantagens da sua utilização. Então, por exemplo, isso aqui não é uma tabela. Isso aqui é um intervalo de dados, tá? Como é que eu sei que isso aqui não é uma tabela? Toda vez que uma tabela é criada, se eu selecionar uma célula da tabela, lá na faixa de opções, lá em cima, além das guias que a gente já tem lá em cima, vocês não devem ter essa daqui, porque isso aqui é uma guia que eu habilitei, vocês também não devem ter essa, desenvolvedor, porque foram guias que eu habilitei, tá? Mas se a gente tem uma tabela, além dessas guias, a gente vai ter uma nova guia de tabela. Como é que a gente transforma isso aqui numa tabela? Inserir tabela. O próprio Excel já identificou que tem um intervalo de dados, né? Anexo a essa célula que eu selecionei, já sugere que a minha tabela tem cabeçalho. Por que ele identificou que a nossa tabela tem um cabeçalho? Porque repare que a primeira linha ela não é do mesmo tipo dessas colunas. Repare, aqui é número, aqui é data e aqui é número. E aqui está tudo texto. Toda vez que a primeira linha não acompanha o tipo de dado da coluna, o Excel já identifica que isso aqui é título, né? É cabeçalho. Então, ele já identificou que isso aqui é um cabeçalho. Quando eu dou um OK aqui, repare, ele automaticamente já habilitou os filtros, porque toda tabela já vem habilitada os filtros, e apareceu lá uma nova guia de design da tabela. E qual é a vantagem de você transformar isso aqui numa tabela? A tabela, quando ela é criada com nome genérico, tá vendo? Tabela 1. Eu posso até renomeá-la aqui se eu quiser. Mas a vantagem é, quando eu venho aqui em fórmula, gerenciador de nome, a tabela 1 criada, ó, ela está de A2, a tabela vai de A2 a A16. Mas se eu inserir um novo registro aqui, ó, tá? Vou botar aqui no Pedro, camisa, um registro qualquer que eu tenha colocado, repare, só de colocar o registro na tabela, quando a gente... A tabela ela já se adapta. Ó, ela era até a linha 16, agora ela já veio até a linha 17. Qual é a vantagem disso? Quando a gente for aprender tabela dinâmica, antigamente, toda vez que o intervalo de dados mudava, a gente tinha que atualizar os dados para gerar uma nova tabela dinâmica. Aqui não. Eu posso colocar quantas linhas eu quiser, que a tabela já vai se ajustar. Quando eu atualizar a tabela dinâmica, ele já vai pegar todos os dados. E a tabela é bom também, não só para colocar uma linha. Se eu colocar aqui uma nova coluna, vou colocar uma coluna qualquer aqui, telefone. Ó, telefone não faz muito sentido. Vou botar, sei lá, cor. Repare, esta coluna agora já faz parte da nossa tabela. Só de inserir uma coluna nova, uma linha nova, a tabela ela já se adapta às novas condições.
Um outro recurso que a gente vê também no curso, que é interessante, é uma tabela. Quando a gente clica aqui, ele permite eu inserir segmentação de dados. Tá? Se não fosse tabela, não teria isso. O que vem a ser isso? Eu consigo, por exemplo, criar um segmentador de dados aqui, por exemplo, artigo, e funciona como se fosse um filtro. Então, se eu clicar aqui, ó, ele pega só bermuda, ou só camisa, ou só calça, e se eu clicar aqui novamente, ele limpa o filtro, e se eu quiser deletar o segmentador, é só apagar. Então, são recursos interessantes que só são possíveis com tabela. O outro recurso que a gente vê no curso é a parte de validação de dados. Tá? O que é validação de dados? Então, por exemplo, se eu pegar uma célula qualquer aqui do Excel, ele vai deixar eu digitar qualquer coisa. Tá? Posso digitar uma data, posso digitar um texto, posso digitar um número. Ou seja, inicialmente, não existe restrição de entrada de dados no Excel. Qualquer valor é possível. Mas, em certos casos, eu posso querer validar. Por exemplo, esta coluna aqui, ó, eu validei essa coluna para só permitir datas do ano de 2020. Se eu tentar entrar com o texto, ó, ele vai dar um erro. Tá? Ele vai dizer que os dados são inválidos. Isso aqui é validação. Existem vários tipos de validação. Tá? Então, quando a gente for validar, existem vários tipos de validação. Ó, eu posso validar um número, posso inteiro, um número decimal, uma lista, uma data, uma hora, um comprimento de texto, ou até personalizar, criar uma fórmula para validar um valor para entrar aqui. Tá? Um dos recursos mais interessantes da validação é a parte de lista. Então, reparem que aqui ó, nós temos 6 listas. A primeira lista é uma lista de departamento. Então, reparem, eu validei aqui ó, essa lista. Então, nesta coluna, reparem, só pode entrar dados desta lista. E esses dados, inclusive, eles podem estar escondidos. Tá? Eles não precisam estar visíveis. O usuário final nem precisa ver. O importante é, ó, aqui eu só posso entrar com um desses 5 valores. E o interessante é que nós vamos aprender no curso também a validação múltipla. Ou seja, o que eu quis dizer com essa validação múltipla? Aqui eu tenho um departamento de informática. Quando eu seleciono o departamento de informática, aqui eu só quero validar os produtos da informática. Isso é uma validação múltipla. Tá? Quando eu escolho o departamento de telefonia, aqui só vão aparecer os produtos da telefonia. Isso é validação múltipla. É bem interessante. Tá? Isso a gente vai aprender também no curso. Formatação condicional. Tá? Isso é um assunto que a gente fala bastante no curso. Tá? É bem interessante também. E aqui eu só dei um exemplo, só para vocês terem uma ideia do que é possível se fazer com a formatação condicional. Repare, eu escolhi aqui a palavra reparado, todas as células que têm reparado foram identificadas da cor azul. Se eu troco aqui para novo, reparem, eu já consegui fazer uma validação, uma formatação condicional, e ele só formatou as células que têm a palavra novo e de uma outra cor. Se por acaso eu chegar aqui e escrever usado, ele já não vai mais validar, porque ele já não atende à condição que a gente estabeleceu. E se a gente escolher a opção usado, ele já formata com uma outra cor. Tá? Formatação condicional é um recurso bem poderoso, a gente vai falar bastante. Aqui foi só um exemplo do que é possível fazer com formatação condicional. O assunto que a gente foca mais nesse nosso curso são funções. Tá? Então, o que são funções? Funções são fórmulas
pré-definidas, né? O Excel já disponibiliza essas funções para a gente. Então, nós vamos falar de várias funções. Tá? As funções são separadas no Excel por categoria. Então, nós temos função de texto, função de data e hora, função de estatística, banco de dados. Tá? E aqui, todas essas funções nós vamos abordar no curso. Então, função de data e hora, nós vamos falar dessas 4 funções. Função de texto, nós vamos falar dessas 5. Funções de estatística, nós vamos falar dessas 8. Função de banco de dados, vamos falar dessas 5. Além dessas funções, nós ainda vamos falar de outras funções, e aí eu procurei dar exemplos, porque são funções menos utilizadas, mais complexas um pouco, mas que dá um resultado bastante interessante. Então, nós vamos falar da função soma-Cs. Então, o que essa função ela faz? Então, aqui, repara, eu coloquei a sintaxe da função, nós vamos aprender isso. Repare que aqui eu estou utilizando nomes, por quê? Porque eu já dei nome para essa coluna. Essa coluna chama vendedor, essa coluna chama artigo, tá? Essa coluna chama valor e essa coluna chama data. E aí, quando eu fiz a fórmula, eu utilizei a coluna vendedor e utilizei a coluna artigo. O que essa fórmula está fazendo? Ela está vendo o que tem na célula A19, que é Maria, e está vendo o que tem na célula B19, que é camisa. E está somando no nosso banco de dados todas as vendas que foram feitas de Maria e camisa. Então, se a gente filtrar aqui em Maria e filtrar aqui em camisa, repare, a fórmula ela me traz o resultado sem eu precisar filtrar. Tá? Então, essa função soma-Cs, ela consegue somar os valores que atendem a uma ou mais condições. Então, no caso aqui, Maria e camisa, 550. Se a gente mudar aqui, eu vou botar Pedro aqui. Então, vou escolher o Pedro. Reparem que Pedro só vendeu de camisa 250, que é esse 100 aqui e mais esse 150 aqui. Então, Pedro vendeu 250. Então, sem filtrar, a gente já consegue trazer o resultado dos produtos que foram escolhidos. Aqui, se vocês repararem, também nós temos uma função soma, que é uma função comum, que ela soma esse valor de C2 a C14, mas eu costumo dizer que a função soma ela não é uma função muito inteligente. Por quê? Porque se eu faço um filtro aqui, repare, a função soma ela continua somando tudo. E nós vamos aprender também a função subtotal, que a função subtotal, eu digo que é uma função mais inteligente, porque, repare, ela só está somando o que foi filtrado, 855. A função soma não. A função soma não faz isso, ela soma o banco de dados todo. Tá? Então, essa função soma-Cs nós vamos explorar bastante no curso também. Outra função que a gente vai explorar, que é muito conhecida, né? Ou pelo menos a grande maioria já ouviu falar nela, mas é uma função que assusta um pouco, porque ela é difícil um pouquinho de entender, mas depois que entende, ela fica bastante amigável. Tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer, reparem que aqui eu tenho um código, tá? E o que determina a cor do código são os 3 primeiros caracteres. Então, tudo que começa com 00A, ela é da cor preta. Então, qualquer produto que eu escolher aqui de 00A tem que retornar preto. Se eu escolher 00B, tem que retornar vermelho. Vermelho. Se eu escolher C, tem que retornar preto. E a cor, o que determina é o final. Então, tudo que termina com 001 é plástico. Tudo que termina com 002 é madeira. E tudo que termina com 003 é aço. Reparem que aqui eu utilizei a função PROC-V, tive que usar uma outra função aqui, né, para trazer os 3 primeiros caracteres, concatenei com asterisco, usei a tabela de cor, tudo isso a gente vai ver com bastante detalhe ao longo do curso. Mas a função PROC-V é uma função bastante utilizada. Recentemente, a Microsoft
disponibilizou para a gente algumas funções novas. Uma delas, inclusive, é a PROC-X. E a PROC-X ela vai substituir a PROC-V. Então, num futuro próximo, ninguém mais vai usar PROC-V. Por que eu falo no futuro próximo? Porque a função PROC-X ainda não está disponível para todas as versões. As novas funções disponibilizadas pela Microsoft só estão disponíveis nas versões 2019 ou para quem é assinante do Office 365. Então, enquanto ainda existirem as versões antigas, a PROC-V vai existir, mas para quem já tem as versões novas, já pode utilizar a PROC-X. Então, ao longo do curso, nós vamos falar de algumas funções que eu vou mostrar mais na frente, que quem ainda não tiver versão nova não vai ter acesso a elas. Mas, independente de ter ou não a versão nova, já vai aprender a utilizar. Para quando adquirir a versão nova, já vai estar apto a utilizar essas funções. Tá? Outra função que a gente fala no curso, e essa função é a função que pouca gente conhece, é a função deslock. Tá? A gente trabalha com essa função, é uma função bastante poderosa e não é muito difundida. Nem todo mundo conhece essa função. Ou se já ouviu falar, às vezes tem uma certa dificuldade de trabalhar com ela. Mas nós vamos detalhar bastante. Então, aqui, um exemplo que eu dou aqui é o seguinte. Primeiro que nós vamos trabalhar também com formulários. Então, isso aqui é uma barra de rolagem. Nós vamos aprender a trabalhar com formulários. Então, aqui na guia desenvolvedor, aqui a gente tem vários controles de formulário. Nós vamos trabalhar com alguns deles. Um desses controles é essa barra de rolagem. Então, repare que ao clicar aqui, o ano aqui muda, ele vai mudando, ele vai de 2018 até 2025. E o que é isso aqui? Isso aqui é a posição do ano que eu escolhi, que está aqui do lado. Isso aqui é uma simulação de uma aplicação financeira que eu fiz, e eu tenho aqui, ó, em 2018, o meu resultado era isso. Ele trouxe para cá. Se eu clicar para 2019, ele já tem que me trazer a posição do ano de 2019, que está aqui. Se eu clicar para 2020, ele vai me trazer a posição 2020. Tá? E isso tudo a gente usa a função deslock, usa a função deslock, usa a função deslock, e aqui a gente faz também tem uma boçazinha para a gente poder, a hora que eu escolher o ano 2020 aqui eu quero que apareça o valor de dezembro de 2021, ou seja, no ano seguinte a esse aqui. Quando aqui eu escolho 2019, eu quero ver a fórmula automaticamente, ó, ela já muda para o ano seguinte. Tá? Então, essa função de slot nós vamos falar bastante no nosso curso também. Aqui, alguém tá no chat aqui, deixa eu ver. Não, é só o suporte mesmo. Tá. Aqui nós vamos trabalhar com as funções índice, corresp e indireto. Também são funções que não são muito difundidas, né? E são super poderosas e a gente consegue fazer bastante coisa com isso aqui. Aqui o exemplo que eu dei, infelizmente não é um exemplo muito agradável, eu aproveitei a situação da Covid, né, nesses países. Então, eu listei aqui os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 8 países com o maior número de casos, com o maior número de mortes e com o maior número de... A letalidade nem tanto. Eu vou até classificar por morte aqui. Ó. Vou botar de A a Z. Então, repare. O país que teve o maior número de mortes até agora são os Estados Unidos, 406. Isso aqui foi atualizado até o dia de ontem. E o número de casos. E aqui a letalidade. O que é a letalidade? É a divisão do número de mortos pelo número de casos. Então, em ordem de morte, Estados Unidos está em primeiro, Brasil em segundo, Índia, México, Reino Unido e Itália. O objetivo aqui é, eu posso escolher se eu quero ver o número de casos, se eu quero ver o número de mortes, ou se eu quero ver a letalidade do país que eu escolhi. E ele traz a bandeira do país.
Ou seja, se eu escolher aqui Brasil, ele vai me trazer... Perdão. Opa, aqui deu um errozinho. Aqui deu um errozinho. Falha. Aqui tinha que aparecer a imagem do Brasil. Aqui está com um errozinho que eu tenho que ver. Tá, mas o objetivo é escolher um país aqui, tem que aparecer a imagem do país. Por que aqui? Porque... Deixa eu ver aqui. Isso aqui, mas é óbvio que depois isso aqui eu vou consertar. Tá? Escolheu o país aqui, automaticamente tem que vir a bandeira do país. Não sei por que ele está trocado, porque aqui está certinho. México, Itália, França, Reino Unido, Brasil, Índia, Estados Unidos. Tá? Então, isso a gente vai aprender a trazer também escolhido, né, a letalidade, escolhido o país, a gente traz, aqui no caso é a letalidade. Se eu escolher casos, ele vai trazer o caso. Se eu escolher mortes, ele vai trazer o número de mortes. Isso a gente aprende também utilizando essas funções, índice, CORRESP e indireto. Tá? Além dessas funções, né, soma Cs, PROC-V, DESLOC, índice, CORRESP, indireto, nós vamos trabalhar também com essa função somar produto, que é uma função também muito poderosa. Então, olha o exemplo que a gente vai aprender lá. Imagine que a gente tem uma lista aqui de vendedores, quer dizer, aqui, lista de vendas, tá? Uma tabela de vendas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendedores. Então, eu coloquei os vendedores aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendedores. Está aqui. E aí, coloquei de janeiro até dezembro. E eu quero saber, dessa tabela, quanto que cada vendedor vendeu no respectivo mês. Então, é com a função somar produto que a gente vai trazer essa informação. Isso tudo nós vamos aprender no curso. Então, ó, Damasceno de janeiro. Então, se eu filtrar aqui, Damasceno no mês de janeiro, ó, 914,63. Ele vem aqui sem precisar filtrar e traz isso. Só que, repare, eu não fiz uma fórmula para cada célula dessa. Eu escrevi uma única fórmula aqui, tá? Isso aqui tudo, ó. Uma única fórmula que eu coloquei aqui, eu posso copiar e colar ela, ele já traz automaticamente os valores. Então, Garcia no mês de janeiro, se eu trocar aqui para Garcia, ó, 1961,19. Então, é uma forma bem interessante e bem poderosa. Se eu mudar para o mês de fevereiro do Garcia, aí já tem que dar fevereiro do Garcia, 2.795,90. Então, nós vamos explorar também bastante esta função. Depois de função, ainda vamos falar da função C. Aqui é um exemplo que eu dou lá no curso também, que eu acho legal, que a gente usa, além de usar as funções C, E e OU, a gente faz formatação condicional. Então, repare, essa atividade aqui está começando dia 13 e terminando dia 19. Aí ele pintou automaticamente para a gente. Não fui eu que colori isso na mão. Tanto que se eu mudar aqui para 6 dias, ó, ele automaticamente já vai ajustar a data fim e já vai colorir o dia 20. Se eu puser 4 aqui, ele já vai colocar 4 e 4 dias úteis. Repare, ele não está considerando sábado e domingo. Aqui ele só está considerando os dias úteis. Por quê? Porque na fórmula que eu coloquei, eu utilizei uma fórmula de data e hora chamada dia-trabalho, que só considera sábado, dias úteis. Se for sábado e domingo, ele não considera. Tá? Então, isso aqui a gente vai aprender a fazer também, utilizando a função C e os recursos de formatação condicional. Então, reparem que essa célula, ela está com uma fórmula, duas fórmulas. Quando cair sábado e domingo, eu quero que pinte de cinza, e quando cair entre essa primeira data e essa última data, eu quero que pinte de verde. Tá? Isso é feito através da formatação condicional.
Essas são as funções mais recentes, e recentemente a Microsoft disponibilizou mais 2 funções, e eu nem sei se eu já tenho, deixa eu até ver se eu já tenho. Let eu já tenho, tá? Porque como eu sou assinante do Office 365, qualquer função nova que aparece, já aparece para mim, então eu já tenho a função Let. Nesse exemplo aqui que eu estou dando, eu não falo nela, mas durante o curso, se der, eu já vou incluir essa função Let, e a outra é recurso. Essa aqui eu não tenho, né? Recursiva, uma função que ele lançou no outro dia. Pode ser até que nos próximos dias eu passe a ter essa função também. Então, quais são as funções que a gente vai trabalhar? Classificar. Então, repare que eu tenho aqui uma lista completamente desordenada, e só de usar a função classificar, ele já classifica. E o mais legal, ó, A, B, C, D, E, F. Não tem a letra G, tá vendo? Se eu puser... tem 2 I aqui. Eu vou botar a letra G aqui, ó, tá? No lugar desse I. Repare que só de colocar o G aqui, repare, ele automaticamente já classificou. Se eu puser uma outra letra aqui embaixo, como isso aqui é uma tabela, ele automaticamente já vai entender que essa célula pertence a essa tabela, e como eu estou classificando a tabela, ele já vai se adaptar. Então, vamos ver aqui, J, K. Vou botar um K aqui. Ó. Quando eu puser K aqui, ele já vai entrar entre o J e o R. Quando eu puser a letra K, ele já vai entrar no lugar certinho. Então, essa é a função classificar, ou seja, eu não preciso ficar classificando a lista toda vez. A própria função classificar, ela já faz essa classificação automática para a gente. Outro recurso interessante também que eles criaram foi a função único. Antigamente, por exemplo, aqui, ó, eu tenho nomes repetidos aqui. Então, como é que a gente trazia os valores exclusivos? Colava o valor aqui num lugar separado e vinha aqui em dados, na fórmula, não, dados, e vinha aqui, ó, remover duplicados. Aí ele removia. E depois eu ainda precisava, se eu quisesse, classificar em ordem crescente. Agora, ó, se a gente usar as 2 funções, primeiro uma função nova chamada único, ele vai lá na tabela e traz os vendedores únicos. E depois que eu trouxe o vendedor único, eu uso a classificar na frente, ele já classifica para a gente em ordem alfabética vendedores únicos. Se eu puser aqui um vendedor que já existe, não vai fazer diferença nenhuma. Por que ele botou esse 0 aqui? Porque ele também está colocando os produtos dessa coluna. Como não tem nada para ele, aqui é um produto... Se eu puser um produto que já existe, ele não vai colocar lá. Mas vamos botar um que não existe aqui. Casaco. Ó. Ele já coloca o casaco como produto exclusivo e já bota em ordem, classifica. Se eu puser esse Fernando aqui, em vez de Fernando, se eu puser Eduardo, que é um vendedor que não existe ainda, repare que ele vai acrescentar o Eduardo e na ordem certa. Então, nós vamos falar sobre a função classificar, sobre a função único, essa função filtro. Então, repare que aqui a gente tem uma tabela, aqui eu escolho um vendedor, e aqui eu escolho um artigo. E com a função filtro, colocando os critérios aqui dentro da função filtro, ele vai no banco de dados e extrai só os registros que atendem ao que foi escrito aqui. Então, se eu puser aqui Maria, por exemplo, ó, Maria e Bermuda tem 3 vendas de Maria e Bermuda. Então, ele foi lá no banco de dados e extraiu as 3 vendas de Maria e Bermuda. E aqui eu também usei o recurso de formatação condicional para ele destacar as linhas que atendem aquele critério. Então, se eu escolher aqui, Maria vendeu camisa? Vendeu. Se eu puser camisa aqui, ó, na verdade, são 2 vendas de Maria com camisa e ele traz as 2 vendas de camisa aqui. Maria e camisa. Outra função que a gente vai ver nova, função filtro. A PROC-X, além de fazer tudo que a PROC-V faz, uma das aplicações do PROC-X é que se eu usar o PROC-V aqui, ele vai me pedir para ele procurar a impressora, ele vai me trazer a linha da primeira impressora que ele encontrou.
Mas o PROC-X, com esse último argumento aqui da função PROC-X, colocando -1, ele, ao invés de pegar de cima para baixo, ele pode pegar de baixo para cima. Então, repare que quando eu escolhi impressora aqui, ele pegou a última linha de impressora, e não a primeira. Se aqui fosse PROC-V, ele ia trazer a primeira linha. Então, é uma das aplicações do PROC-X. Depois dessas funções, nós vamos ver alguns tipos de gráficos. Então, são gráficos dinâmicos, que a gente vai aprender a fazer, né? Mudando aleatoriamente aqui as vendas, o que foi atingiu a média, o que não atingiu a média, tá? O que atingiu a média fica em azul, o que não atingiu a média fica em vermelho, tá? Um outro gráfico que a gente vai aprender também, vai ter uma macrozinha embutida, que eu já dou ela pronta, mas que dá um efeito legal, por exemplo. Aqui eu tenho 6 produtos. Quando eu seleciono um produto, ele já mostra os dados daquele produto e já destaca a menor fatia correspondente àquele produto. Então, a menor venda que teve o produto A foi em janeiro. Se eu escolher o produto B, a menor venda já foi em fevereiro. Se eu escolher o produto C, e assim vai. Tá? Então, é um gráfico também dinâmico. E um terceiro gráfico que nós vamos aprender também, que ele é, à medida que eu vou andando com a barra de rolagem, repara, ele já verifica qual é o aluno e mostra as notas daquele aluno através desse controle de formulário aqui também, que é uma barra de rolagem. Se eu clico na setinha, ele vai de 1 em 1. Se eu clico no meio, ele vai de 3 em 3. Eu defino se eu quero pular de 3 em 3 ou de 5 em 5. E aí ele muda o título, muda as notas, a média. Tá? Então é um gráfico bem interativo. Tá? Vamos falar também de tabela dinâmica, tá? Que é um recurso, é o melhor recurso que tem no Excel para a gente resumir grande quantidade de dados, tá? É a tabela dinâmica. Aqui eu tenho escondido aqui uma tabela de vendas, quer dizer, é através dessa tabela de vendas que eu gerei essa tabela dinâmica. Tá? Então, é um resumo dessa tabela dinâmica. Então, aqui, repare, eu tenho 3.733 vendas. Eu consigo resumir em 11 linhas por região. Tá? E aqui eu consigo resumir em 4 linhas por ano. Então, com tabela dinâmica dá para a gente fazer bastante coisa. E depois nós vamos falar um pouquinho de macro, só uma introduçãozinha de macro. E eu dou alguns exemplos de algumas macros. Então, por exemplo, essa planilha aqui, ó, ela não está protegida. Nenhuma delas está protegida. Ó, eu posso escrever o que eu quiser. Aqui tem uma macro que, se eu clicar aqui, ó, proteger planilhas. Ele protegeu todas as planilhas. Se eu tentar editar aqui, ó, está protegida. Se eu tentar editar aqui, está protegido. Então, o Excel ele não permite que eu proteja todas as planilhas ao mesmo tempo. Eu posso proteger de uma em uma. Para proteger todas ao mesmo tempo, tem que desenvolver uma macro. Então, essa macro eu vou mostrar como é que ela funciona. Aqui, no caso, eu protegi tudo. Se eu clicar aqui, eu desprotegi tudo. Então, agora já não está mais protegido. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é ocultar todas as planilhas. Ó, ocultar. Eu ocultei todas as planilhas com uma macro. O ocultar é fácil, que eu consigo ocultar tudo. Mas se eu quiser reexibir, aqui, tem que ser uma por uma. O Excel não deixa eu reexibir todas, tem que ser uma por uma. Então, eu criei uma macro que eu consigo reexibir todas as planilhas com uma macrinha. E vou mostrar também uma macro, que na verdade, isso tem na internet, eu peguei na internet, uma pessoa desenvolveu uma função, deu esse nome a gente pode dar o nome que a gente quiser, depois vou mostrar como é que ela funciona. O número que eu escrevo aqui na célula, R$ 585.653,45. Ele escreve por extenso na célula que a gente escolheu, quem escreveu a função. Então, isso aqui é muito bom para quem faz orçamento e o número está toda hora mudando e você tem que digitar isso na mão. Com essa função, ela escreve por extenso o que a gente quer. Então, gente, era rapidamente, né, você vê, em 45 minutos, aí 50 minutos, eu dei uma ideia de todos os assuntos que serão mais para lá. Além desses, tem outros, né? Mas esses são os principais. São 30 horas de curso, é um curso bastante complexo e
tenho certeza que vocês vão aprender bastante, tá? E vão ter a oportunidade de esclarecer as dúvidas comigo, tá? Aí, o recado que eu tinha para dar era esse. Quem quiser tirar alguma dúvida, utiliza o chat aí, tá? Eu ainda tenho aí 10 minutinhos aí para tirar alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa. Eu espero que você se inscreva aí no curso e que a gente possa estar junto aí a partir do dia 1º de fevereiro, tá? Gostaria de agradecer aí a participação de vocês e conto com vocês aí no curso. Aline, os exercícios de fixação a gente vai fazer junto em sala de aula, tá? Então, você vai abrir o seu Excel, eu vou abrir o meu Excel e cada aula vão ter os assuntos que a gente vai abordar e vamos executar junto. Eu vou orientar como é que faz e nós vamos fazer junto. E vocês vão ter a oportunidade de tirar dúvida caso não fique claro na hora que a gente executar junto, tá? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então é isso, gente. Agradeço aí mais uma vez a participação de vocês e espero contar com vocês lá no dia 1º, tá bom? Um abraço a todos aí.